Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas têm e me perguntam. Afinal de contas, é possível substituir o frango, o bife por ovos no dia a dia? E se a gente for substituir, quantos ovos a gente deve comer? Muitas pessoas querem fazer essa substituição, seja por uma questão de valor, né? Porque, óbvio, o ovo tá mais caro atualmente, mas ainda assim é mais barato que o frango e do que a carne bovina. E muitas pessoas querem também por uma questão de digestibilidade, acham ele mais prático, né? Você não precisa temperar, descongelar, é mais fácil de acrescentar na rotina do dia a dia. E acham que é até uma opção mais leve. Então, eu vou te explicar mais como isso funciona, se realmente é uma boa substituição, quanto você deveria fazer, né, certinho para que ficasse equivalente. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar qual é o tipo de proteína que você mais consome aí no dia a dia. É frango? É carne de boi? É ovo? É peixe? Você come mais proteínas vegetais? Me conta aí como isso funciona para você. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. E se você gosta desses vídeos onde eu falo de equivalentes alimentares, né? Mudanças pra gente fazer para tentar economizar, mas no dia a dia com saúde, deixa a curtida que eu venho e faço mais vídeos assim pra você. Uma coisa que é importante a gente falar é que normalmente quando a gente pensa em carne, em frango, a gente está pensando numa fonte de proteína para nossa alimentação, mas a carne e o frango não são só proteína, eles também têm um pouco de gordura ali. Claro que dependendo do corte da carne, do frango, vai ter mais ou menos gordura, mas ainda assim eles não são proteína pura, e isso é um detalhe importante para a gente falar. Da mesma forma, quando a gente observa o ovo inteiro, quando a gente observa o ovo com a clara e com a gema, ele tem sim proteína, e também tem gordura, tem a colina, que é excelente para o cérebro, tem vitamina B12, tem ferro, tem muitas vitaminas e minerais. O ovo é um alimento muito, muito rico e nutritivo, tanto que aquilo ali vai virar um pintinho depois, né? Quando a gente observa o ovo inteiro. Então, em termos de comparação, se a gente for pensar em mais ou menos 100 gramas de bife ou de frango, né, porque sempre vai variar do corte e tudo mais, para a gente consumir a mesma quantidade de proteína em um ovo, seriam aproximadamente 4 ovos. E aí a gente está pensando em ovos cozidos, tá? Ou feitos no micro-ondas, ou ovo pochê, sem mais gordura adicionada. Então, se você quiser substituir mais ou menos um bife ou um peito de frango, né, 100, 120 gramas de peito de frango, por ovo, seria isso, em torno de 4 ovos ou 5, se você consome mais proteína no dia a dia. E aí você já vê que é uma quantidade bem significativa de ovo, né? E muitas pessoas acabam ficando preocupadas, do tipo, será que tem problema eu comer 4 ovos por dia, 5 ovos por dia, todos os dias? Porque a gente sabe, como eu falei antes pra você, que o ovo não tem só proteína. Na gema do ovo a gente tem gordura e a gente tem colesterol, que pode ser uma quantidade grande para algumas pessoas. Já se sabe nos estudos científicos hoje em dia que esse colesterol alimentar não está tão relacionado com o próprio colesterol sérico do nosso sangue, quando a gente faz o exame de sangue e mede. Esse colesterol está muito relacionado à quantidade de gorduras saturadas, gorduras trans que a gente consome, até porque a gente produz colesterol através do nosso fígado também. Esse é um dado muito interessante. Então, essa é uma questão para se observar, que nem sempre consumir mais colesterol de alimentos saudáveis, como ovo, por exemplo, vai aumentar o seu colesterol sérico. A não ser que você tenha alguma questão familiar, hereditária, genética. Nesse caso, algumas pessoas que são mais sensíveis podem sim ter uma certa dificuldade nesse sentido, e um aumento do colesterol ingerido pode resultar num aumento do colesterol sérico também. Sempre é importante você fazer um exame de sangue periodicamente para verificar como estão seus níveis de colesterol, principalmente se você for fazer uma mudança brusca na sua alimentação, e sempre fazer isso com acompanhamento do médico ou nutricionista que te acompanha pessoalmente na sua cidade. Agora, uma outra possibilidade pode ser você consumir só a clara do ovo. Quando a gente pega o ovo e descarta a gema, e quando eu falo descarta, não quer dizer que você vai jogar no lixo, você pode congelar a gema do ovo para usar depois em outras preparações. Eu até tenho um vídeo aqui falando o que fazer com a gema que a gente separou e não vai comer naquele momento. Tem várias receitas saudáveis, inclusive que você pode fazer. Aí eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Você pode optar por consumir só a clara do ovo. Inclusive, em algumas cidades já se vende a clara pasteurizada, que pode ser ou não mais barato para você ver o que funciona melhor na sua rotina. A clara do ovo, de fato, é proteína pura. É diferente do peito do frango, é diferente do bife,
porque ali é só proteína mesmo, é 100% albumina, praticamente 100%, né? Nada é 100% nessa vida, mas assim, 99, de proteína pura. E é uma proteína de alto valor biológico, uma proteína de valor biológico 100, uma proteína muito interessante, com todos os aminoácidos, uma proteína completa. Então, sim, se você quiser substituir por proteína pura, sem se preocupar com essa questão de colesterol, de gordura saturada, que infelizmente também tem na gema do ovo, mas também tem nutrientes, né? Não é de tudo ruim. Você pode optar por consumir só a clara do ovo. Lembrando que o ovo é um alimento muito versátil, né? Ele entra muito bem na dieta low carb, ele ajuda a controlar o açúcar do sangue. Então, lembrando que se você quer ajuda para uma alimentação baixa em carboidratos para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, para uma alimentação mais anti-inflamatória, eu preparei alguns materiais bem legais, com receitas, dicas, cardápios, boas combinações, e vou deixar o link para esses materiais aqui embaixo na descrição para você. Então, se você quiser substituir só por claras mesmo, quiser 100% proteína, basicamente 100% proteína, claro que um pouco de gordura é interessante, né? E a gordura, o ovo não tem só gordura e colesterol, como eu já te expliquei, também tem B12, tem ferro, tem outros nutrientes, colina. Mas se você quiser fazer isso para controlar mais a quantidade de gordura e de colesterol, você pode optar só pelas claras. E aí, nesse caso, seria mais ou menos em torno de 6 claras de ovo. Outra opção também pode ser você consumir, por exemplo, 2 ovos inteiros e complementar com algumas claras. Se você ainda quiser um pouco do sabor da gema, né, que é gostosa, dá aquele sabor diferente pro ovo, aquela consistência diferente de preparação, um omelete, uma preparação que você vai fazer, e também consegue esses nutrientes interessantes, pode ser uma boa. Você pode modular isso de acordo com o que você quiser, focando um pouco na quantidade de gemas e complementando com as claras, conforme você quiser, porque, como eu te falei, a clara é basicamente proteína pura. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu tenho que consumir 6 claras. É bastante clara, mas pensa que é como se fosse, por exemplo, um scoop de whey protein ou um scoop de albumina. Não tem que ter aquela preocupação com o número, porque realmente é basicamente proteína pura. E é uma forma interessante, né, de você acrescentar no dia a dia. Claro que algumas pessoas podem ter algum tipo de repercussões gastrointestinais quando aumentam muito a quantidade de ovo, por conta dos compostos sulfúricos que tem no ovo. E aí eu tenho até um vídeo falando mais, porque para algumas pessoas consumir mais ovo muda o cheiro dos gases intestinais. E aí eu vou falar isso, se você quiser saber mais detalhes e o que você pode fazer para melhorar isso, eu tenho esse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Então, para resumir, se você quiser substituir o frango ou a carne bovina por ovo, pode ser uma opção interessante, saudável. Inclusive, se você quiser fazer isso algumas vezes por semana, né? Você não precisa parar necessariamente de comer completamente esses alimentos, mas às vezes um dia ou outro vale a pena você fazer essa mudança por uma questão de digestão, praticidade, né? Como eu te disse, você não precisa descongelar, temperar, é um alimento muito prático da gente preparar no dia a dia, ou até mesmo por uma questão econômica mesmo. Pode ser uma boa opção e você pode seguir essas recomendações ou fazer de acordo com as suas necessidades, porque tem gente que consome até mais proteína do que isso no dia a dia. Me conta se você tem hábito de substituir a carne ou o frango por ovos. Quando você faz isso, você come só a clara, você come o ovo inteiro, você faz isso um pouco de ovo inteiro e um pouco só de clara. Como é que você faz e quais são as preparações que você gosta de consumir? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque aí você me ajuda e compartilha essa dica aqui, ó, com quem sabe que vai gostar, com quem precisa dessas informações. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!